Eu creio numa graça. Eu creio, Senhor, numa provisão extraordinária que já está preparada para todos os seus filhos. Em nome de Jesus. Mas independente de toda e qualquer circunstância que vier falar o contrário à tua palavra, todavia eu me alegrarei. Aleluia! Glória a Deus! Cumprimente o irmão que está ao seu lado e pode sentar. Eu quero saber quantos profissionais liberais, empresários e empreendedores que estão aqui e não vieram de manhã. Levante sua mão. Bastante gente. Então, essa ministração é para você, amém? Se Deus falou que era para repetir a mesma ministração, é porque Ele tem algo grande para fazer nessa igreja. E é através das vidas dos empresários e todos aqueles que estão ligados com essa palavra. E eu quero ser ousado em dizer, é o tipo de ministração que se você agarrar e tomar posse dela para você e falar, é minha, eu creio, você vai viver tudo o que eu vou falar essa noite para você. E eu não vou direcionar somente para empresários, empreendedores, mas para todos aqueles que têm alguma necessidade na área financeira. Amém? Até mesmo se você está desempregado, essa ministração é para você. Em nome de Jesus. Inclusive, até mesmo as palavras que Deus deu para a Vilma, eu vou pedir para que ela venha aqui repetir as mesmas palavras, inclusive a Cris. Deus também deu uma palavra aqui que ela compartilhou conosco. E no final elas vão compartilhar a mesma palavra, a mesma coisa que Deus falou. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós começamos a tratar do envolvimento de Deus em nossas finanças, nós temos que começar a aprender alguma coisa acerca da vontade de Deus em relação ao dinheiro. Porque isso é de suma importância. Porque, infelizmente, na nossa cultura brasileira, a cultura cristã brasileira, veio nos ensinando que ser um filho de Deus, você precisa ser humilde. Só que essa humildade é você não ter dinheiro. É você andar de chinelo, andar de roupa velha, e você não pode usufruir de muitas coisas. Isso é humildade diante da cultura cristã brasileira. Mas sabia que não é isso que a palavra diz? Então eu prefiro ficar com o que a palavra diz do que com o que os homens vêm dizendo de séculos e séculos para cá. Então eu tenho muitos versículos aqui, vai ser um culto de ensino agora à noite. Uma das maiores revelações que eu posso entender quando eu comecei a conhecer o Evangelho, é porque o Evangelho nos coloca uma responsabilidade imensa diante de Deus. O Evangelho não nos trata como coitadinhos. O Evangelho nos trata como reis e sacerdotes, filhos de Deus. Então você não é qualquer um, amém? Se Deus te olha assim, e se o homem está dizendo outra coisa, fique com o que Deus está falando. E você começa a entender que aquilo que você fala tem um peso muito grande, muito forte no reino espiritual. Eu quero estar começando a abrir aqui um versículo para você entender do que eu estou falando. Mateus 12, versículo 36. Mateus 12, 36. E eu vou ser rápido para a gente ganhar tempo, amém? Diz assim: digo-vos de que toda palavra frívola, ou toda palavra inútil, toda palavra fútil, toda palavra que não vai gerar fruto, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Ou seja, tudo que você falar, literalmente, toda abobrinha que você falar, você vai prestar conta diante de Deus. Amém? E aqui continua, 37. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Ou pelas tuas palavras será considerado inocente ou considerado culpado. Provérbios 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da palavra, daquilo que você fala. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém?
E o que o mal utiliza? Come também, só que não é um bom fruto. Então isso começa a me mostrar que aquilo que eu falo vai determinar se eu vou ou não receber tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. E isso é sério, porque eu posso dizer com categoria que muitas pessoas estão travando a sua vida espiritual. Primeiro, por não andar nos princípios da palavra de Deus. Segundo, por estar falando contrário ao que Deus fala. Você pode estar travando a sua vida financeira por aquilo que você está falando. Exemplo, o país está em crise. O desemprego está grande. Eu não consigo nada. Eu estou duro. O meu dinheiro não dá. Se você entende que aquilo que você fala vai surtir um efeito no reino espiritual e vai voltar para você trazendo o fruto do que você falou, imagina quando você fala, eu estou duro, meu dinheiro não dá para nada. Você acha que vai acontecer o quê? Que você vai ficar rico? É ruim, hein? Porque Satanás está de ouvido atento ao que você fala. Os anjos também. Mas os anjos só vão trazer aquilo que é de Deus. E Satanás está ali trazendo tudo de ruim para a sua vida. Então, se você fala e concorda com o que o mundo está falando, você vai ter o que o mundo está tendo. E eu vou te dizer, você não é desse mundo. Você está aqui de passagem. A palavra diz que nós somos aqui como embaixadores. Embaixadores são representantes de um reino, representantes de um país dentro de outro. Só que quem sustenta esse embaixador é o país ao qual ele representa, é o reino ao qual ele representa. Então, o seu salário, o dinheiro que chega até você para te sustentar, se você crê, ele vem de Deus. Então você tem que concordar com o que Deus fala. Nós temos que, nessa ministração de hoje à noite, entender a vontade de Deus para as finanças, porque nós temos que envolver Deus nas nossas finanças, porque Ele está interessado. Se você não sabe disso, Ele tem prazer no seu sucesso. Aleluia! Abra comigo em Deuteronômio 8, versículo 6. Vamos ver a vontade de Deus para as finanças, porque muita coisa se diz por aí, mas eu quero saber o que a palavra diz, o que Deus diz. Deuteronômio 8:6 diz: guarda os meus mandamentos, mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e os temeres. Ou seja, então eu tenho que guardar os mandamentos dele. Diga, isso é responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, ou seja, sem falta, com fartura, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre, ou seja, existe minério ali para você construir. Isso era o tipo de terra que Deus estava dando para os filhos dele, os filhos de Israel. Amém? Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno. Outra responsabilidade, de guardar toda a ordem que Deus deu. 12. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificados boas casas, no plural, então é mais de uma, e morado nelas. Está chamando que você aqui é quase que um empreiteiro, hein? Depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro. Meu Deus do céu. E ser abundante em tudo quanto tens,
se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Só até aí. Ele está falando de um contexto. Deus deu uma terra extraordinária, abundante. Você tem tudo nela. Boa água, bons alimentos, gado, você multiplicou, você foi super abençoado, a sua prata multiplicou, o seu ouro, o seu gado, tudo que você tem multiplicou, tudo que você tem deu certo, você prosperou na terra que Deus te deu. O que ele fala? Cuidado, cuidado, não se esqueças dos mandamentos, dos juízos, dos estatutos, das leis, das ordens que Deus deu, porque senão você pode crescer tanto, que você esquece que foi Deus que te deu, e você começa a dizer que foi a sua capacidade humana que fez com que você adquirisse essas riquezas. E ele fala, olha, mas se lembre, para que isso não aconteça, se lembre sempre que Deus é que te dá força para adquirires riquezas. Um grande perigo, amados, é a gente esquecer que tudo que vem à nossa mão, primeiro, é ordenado da parte de Deus. A sua inteligência, o seu dom, tudo que você tem, os seus estudos, a sua faculdade, as suas estratégias, os seus negócios, isso não vem naturalmente de você. Isso tem a mão de Deus na sua vida. Por isso que em todo tempo nós temos que estar louvando ao Senhor. Senhor, eu te louvo pela minha inteligência, eu te louvo pela minha faculdade, eu te louvo pelo meu negócio, eu te louvo pelas estratégias de venda, eu te louvo pelos meus clientes. Sempre colocando Deus envolvido nas suas finanças. E quando nós estamos falando, enquanto nós estamos falando acerca da vontade de Deus em relação às finanças, nós já começamos a ver nesta passagem que Ele não tem problema nenhum de dar riqueza para os seus filhos. Ele até alerta os seus filhos, tudo vai fluir, tudo vai ficar bem, eu vou te dar tudo, só não se esqueça que isso vem de mim. Esse é o alerta. Essa é a nossa responsabilidade, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, e o mais Ele vai endireitando as nossas veredas, amém? Então nós começamos a ver o quanto Deus já começou a mostrar que Ele não tem problema nenhum de enriquecer os seus filhos, amém? Vamos seguindo, Josué 1:8, Josué 1:8 diz, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aqui ele coloca outra responsabilidade. Ele diz, olha, não para de falar desse livro. O livro da lei, o livro da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos hoje. Medita nela dia e noite, porque você tem que ter cuidado em fazer do jeito que está escrito. Não é nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda. É como está escrito. E quando você andar e ter cuidado de fazer e obedecer da forma que está escrito, então você, diga assim, você vai fazer prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. De novo aqui, Josué traz um alerta muito grande. Aquilo que eu preciso, que você precisa, para suprir as nossas necessidades em todas as áreas, inclusive na área financeira, já está na palavra de Deus. E é justamente a palavra de Deus que nós temos nesta noite, lido, relido e meditado, para conseguir extrair qual é a vontade de Deus, quais são os princípios de Deus, para que a nossa vida venha finalmente a dar um start, a funcionar, a andar e a prosperar. Amém? Então começamos a ver novamente aqui. Tudo está contido na palavra. Nós temos que ler essa palavra, guardar essa palavra, viver essa palavra. Porque ele fala, você faz prosperar o teu caminho e você será bem-sucedido. Agora imagina se você não guarda a palavra, se você não medita na palavra,
Se você acha que Deus vai te abençoar de qualquer maneira, aí eu posso fazer uma nova versão desse versículo. Então, você não vai prosperar e não será bem-sucedido. Diga assim, misericórdia. Diga assim, longe de mim. Aleluia. Vamos seguindo. Salmos 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam de vez em quando. Quando? O que significa sempre? Em inglês, em latim, em grego. Então sempre é sempre, em qualquer idioma. Digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade de seu servo. Ou que tem prazer na prosperidade do seu servo. Ou que se alegra. A pessoa... Deus se alegra, Deus fica contente, Deus tem prazer em que eu e você venhamos a prosperar. Você acha que Deus está travando alguma coisa? Amados, na minha mente, há algum tempo, eu não tinha muito conhecimento da palavra de Deus, e eu achava, sinceramente, eu vou te dizer, vou compartilhar com você, eu achava que Deus estava travando os céus para me abençoar na área financeira. Durante muito tempo, amados, eu e Vilma passamos, tipo assim, o estreito, na moenda, como dizem por aí. Misericórdia, amados. Nós fomos para o Senhor e nós não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mas sabia que por mais que você seja filho de Deus, as bênçãos dele não vão te alcançar automaticamente? Nem todas vão, algumas sim, outras não. E na área financeira não vai. Se você não fizer algo, ela vai ficar lá te esperando. Agora fique imaginando os céus abertos, a chuva lá carregada de bênção, travada, em cima da sua vida, e você passando no estreito, na falta, no prejuízo, na dívida e por aí vai. E você olhando para cima, Senhor, por que não cai essa bênção aí? E ele olha para baixo, é porque você não tem guardado a minha palavra. Você sabia que Deus não muda? Deus não muda. E aquilo que ele determinou como vai acontecer, só vai acontecer daquele jeito. Não vai acontecer de outro jeito. A palavra diz que o justo, os filhos de Deus, aqueles que entregaram e confiaram a sua vida ao Senhor, diante de Deus são reconhecidos como filhos. E os justos, os filhos, vão viver nessa terra pela fé. Não é chorando. O choro não vai tirar nada de Deus. Mesmo porque ele não está retendo nada, ele quer dar. Mas ele determinou, vai viver pela fé. É assim que vai funcionar. É assim que as minhas bênçãos vão sair do céu e chegar à terra. Agora, se os filhos de Deus não estão vivendo pela fé, será que vai cair alguma coisa de lá? Vai descer alguma coisa de lá? Não vai. E Deus é o culpado? Não é. Mas eu não sabia, nem eu, nem Vilma. A gente achava que Deus estava travando alguma coisa para nos ensinar algo, com um propósito. Misericórdia. Deus não tem propósito no sofrimento dos seus filhos, não. Deus não tem propósito em doença nos seus filhos. Deus não tem propósito em miséria, em falta, em escassez nos seus filhos, porque isso não gera glória para Ele. O que gera glória para Ele é cura, é prosperidade, é libertação, é avanço. Isso gera glória para Ele. Então, quando a gente começou a entender e conhecer a palavra, nós começamos a ver, calma aí, não é Deus, Deus não tem nada a ver com isso. Está do lado de cá o problema. A vontade de Deus, a gente achava, não, porque a gente está no Senhor, agora a gente tem que ser humilde, tem que ser miserável, tem que ser aquela coisinha assim, andar de qualquer... Não. Se a palavra diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, é porque Deus só tem o quê? Deus não tem menos do que o melhor para os seus filhos. Ele só tem o melhor. Ele é o rei, o dono do ouro e da prata. E se você está em Cristo, você é um com Ele.
Agora imagina o seu pai, o Deus Todo-Poderoso, uma mesa, um banquete, a mesa feita de ouro, a cadeira feita de ouro, o talher feito de ouro, o copo feito de ouro, o prato feito de ouro, o enfeite feito de ouro, aquela comelança toda, picanha e camarão, sorvete de creme, oh Jesus, e lasanha, eita Deus, que banquete. Agora imagina, todo esse banquete ali, pronto para você, e aí o seu pai diz, filho, eu te amo tanto, vá comer na cozinha o resto que sobrar. Tem nexo isso? Você é filho, você senta na mesa, o melhor dessa terra foi preparado para você, o melhor, simplesmente o melhor. Amados, foi por causa de nós que o melhor que ele tinha veio para morrer. Você acha que você não tem valor? Você acha que Deus não se interessa pela sua vida, pelo seu sucesso? Ele não quer te ensinar nada com o seu fracasso. Ele não quer te ensinar nada através de doença. Ele não quer te ensinar nada através da miséria. Pelo contrário, amados. Pelo contrário. Abra comigo aqui em Mateus 11, 3, que eu vou te mostrar. Eu vou ler desde o 2. Mateus 11, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. E aqui ele começa, os cegos veem, os coxos andam. Para aí. Diante dessa passagem, qual é o problema do cego? Cegueira, não enxerga. E aqui, Jesus estava falando, os cegos veem. Anuncia isso a João Batista. Os coxos andam. Qual era o problema dos coxos, dos paralíticos? Não andavam, não tinham mobilidade, não tinham movimento, seja nas pernas, mãos ou em todo o corpo. Isso era um coxo. E Jesus falou assim, olha, os coxos estão andando. Vai pegando isso daí. E continua. Os leprosos são purificados. Os surdos ouvem. Os leprosos são aqueles que têm doença, câncer de pele. E Jesus estava falando assim, avisa a João que esses leprosos estão sendo purificados. Avisa a João que os surdos e agora estão ouvindo. Em outras palavras, aqueles que tinham uma necessidade, essa necessidade está sendo suprida. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, os leprosos estão sendo purificados, os mortos estão ressuscitando. Qual o problema do morto? Está morto, já foi, já era. E Jesus estava ressuscitando os mortos, amados. Não havia nenhuma necessidade impossível que Jesus não pudesse resolver. Olha, talvez você ache impossível um morto ressuscitar, mas eu vim, dei vida e os mortos estão ressuscitando. Avisa isso lá para João. Seguindo esse raciocínio, ele continua. E aos pobres está sendo pregado o evangelho. Qual a necessidade do pobre? Suprimento, dinheiro. O pobre é porque ele não tem nada. Ele tem falta de tudo, ele tem necessidade de tudo. E para o pobre não está sendo dado dinheiro ao pobre, está sendo pregado o evangelho. Porque no evangelho ele será completamente suprido. Por isso que a palavra vem dizendo, ei, tenha cuidado de guardar a minha palavra. Tenha cuidado de fazer do jeito que está escrito. Porque se você guardar, meditar e praticar, então você vai prosperar. Você vai ser bem-sucedido.
Então a solução de quem tem problema e necessidade na área financeira, amados, está na palavra de Deus, está em guardar e praticar a palavra de Deus. Então nós começamos a ver aqui que Deus se interessa em suprir todas as necessidades dos seus filhos, seja a área que for. E estamos falando de finanças aqui. Estamos falando de envolver Deus nas nossas finanças, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos e nas nossas empresas. E eu creio, amados, que Deus quer fazer algo extraordinário nesses últimos dias. Eu creio que Ele quer levantar homens e mulheres que vão enriquecer de forma extraordinária, mas da forma certa, pensando da forma certa, com a motivação certa. Aleluia! Louvado seja o Senhor. 1 Timóteo 6,9. Eu estou dando base para você entender que é vontade de Deus que você venha prosperar financeiramente. 1 Timóteo 6,9. E agora nós vamos colocar um ponto de equilíbrio aqui. Não existe problema nenhum em você enriquecer ou você ser milionário. Amém? O problema está no que eu vou ler aqui agora. 1 Timóteo 6,9 diz: ora, os que querem ficar ricos. Está falando para aqueles que querem ficar ricos. O que é ser rico? Ser rico também é ter muito dinheiro. Não só isso. Ser rico é ir bem em todas as áreas da sua vida, inclusive na área financeira. Quem quer ficar rico aqui? Eu quero. Eu quero ficar rico. A gente tem que ter cuidado com o que ele vai falar aqui agora. Amém? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. O problema, amados, não é ter dinheiro. O problema é ter amor pelo dinheiro, cobiça pelo dinheiro. Porque lembra que eu falei que Satanás também está observando a nossa vida em todo o tempo? E ele sabe que se você for cobiçoso, sórdido da ganância, você quer ficar rico, mas você quer ficar rico com a motivação errada, para dizer que tem mais, para dizer que você pode e o outro não pode. Então aqui existe uma deturpação da motivação de ser rico. Aí é que é o problema. O problema não é ter dinheiro, é o dinheiro ter você, é o dinheiro ser o seu dono, é o dinheiro ser aquele em quem você confia. Porque eu já ouvi muita gente falar: o meu Deus é o meu bolso. Misericórdia. O meu Deus é o meu Deus, pronto e acabou. Dinheiro é uma consequência que já está chegando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Daqui a pouco vai chegar, vai explodir, vai transbordar. E a honra e a glória é para Deus, somente dele. Mas esse é o ponto de equilíbrio. Deus não tem problema nenhum em dar dinheiro para os seus filhos. Mas os seus filhos têm que guardar o seu coração. Guardar a motivação. Para que você quer tanto dinheiro? Para segurança? A política muda aí, você perde tudo, como já aconteceu. E muita gente ficou se jogando e se matando. Por quê? Porque o Deus delas era o dinheiro. Então, dinheiro não é segurança para ninguém. Deus é segurança para todos nós. Dinheiro é algo que tem que nos servir. Servir aos propósitos do Senhor. Servir ao avanço, servir a gente dar suporte a um irmão que ainda não tem o conhecimento dessa palavra, não tem o conhecimento de Deus, está passando uma necessidade. Amados, eu vou pagar hoje R$1.000 para fazer compra no mercado para você. Eu vou pagar hoje o seu aluguel, eu vou pagar hoje a sua conta de luz, as duas que estão atrasadas. É isso porque eu quero ser rico. É por isso. Não é para ter uma mansão de 30 quartos, eu vou morar em todos eles, dormir em todos eles, não. De forma nenhuma. Estava vendo nessa semana
um jogador, eu não lembro quem era, mas ele era lá da África. Acho que ele é do Paris Saint-Germain, de um grande desse daí. E ele estava falando mais ou menos assim: para que eu vou ter 5 Ferraris, relógios de diamante, se o meu povo na Nigéria está passando fome? E se quando eu estava na Nigéria eu passei fome, eu morei na rua. E agora que eu estou conseguindo resolver alguma coisa, ganhar alguma coisinha, eu vou ajudar eles. Amados, quando eu escutei essa reportagem, isso daqui mexeu comigo. Eu falei, esse cara ele só pode entender de Deus. Não tem como. Ele chegou no topo, em vez de comprar relógio de ouro cheio de diamante para mostrar, não que eu tenho mais do que você, porque minha mochila é folheada a ouro, que o meu tênis Nike é folheado a ouro. Para que isso? Pega um câncer, aí vai tudo para o lixo. Mas Deus sabe que pode curar o câncer. E o dinheiro todo que ele tem pode não dar em nada em relação ao câncer. Amados, dinheiro não é segurança para ninguém. Nós temos que entender que estamos aqui para enriquecer com um propósito divino. Vidas, é esse propósito divino. Alcançar vidas. Eu já falei aqui e falo de novo, não tenho vergonha de falar. Tenho problema nenhum em ser milionário. Porque se eu for milionário, eu vou ter mais poder de alcançar cada vez mais e mais vidas lá fora. Porque a mídia tem investido muito dinheiro em casa de show. Eu passei em frente a uma casa de show, que eu olhei, eu falei, meu Deus do céu. Toda aquela iluminação, aquelas luzes, aquelas coisas, aquelas caixas de som, aqueles equipamentos, eu queria tudo aquilo para a igreja. E está servindo para os outros dançarem e encherem a cara de cachaça. Mas eles estão investindo muito nisso. Misericórdia, amados. Esse dinheiro tem que vir para a igreja, porque nós estamos aqui para alcançar vidas, para tirar vidas do álcool, das drogas, da prostituição. Meu Deus do céu, não tenho problema nenhum em ser milionário. Eu vou te dizer, eu vou ser milionário. Eu vou ser milionário. Pastor, você vai comprar um iate? Eu não, vou usar o seu. Eu quero que você compre o iate. Olha, compra uma casa de praia bem bonita, tá? Ó, compra uma em Angra, outra em Recife. Compra uma casa lá em Gramado, tá? Quando eu quiser viajar, eu vou na sua casa. Amém? Eu não tenho tempo para essas coisas, então eu quero que você compre essas coisas e eu vou usar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lucas 4:3, vamos lá. Falando ainda sobre o amor ao dinheiro, nós vemos na tentação de Cristo um exemplo maravilhoso. Maravilhoso. Lucas 4:3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Aleluia. Citei 2 tentações aqui, dos reinos e de transformar as pedras em pães. Amados, Satanás, ele tem a habilidade de criar circunstâncias para nos espremer feito cravo. Nos espremer, nos espremer, nos espremer. Quando você acha que não aguenta mais, ele vem com a solução. Porque ele precisa que você concorde com ele. Ele não pode invadir a sua vida. Ele precisa que você fale algo. Porque quando você fala algo, você dá autoridade para ele entrar. Por isso que ele falou para Cristo: você está com fome, transforma essa pedra em pão. 40 dias, amado, sem comer. 40 dias sem comer. Natan hoje passou um pouquinho da hora do almoço. Pai, eu estou passando mal. Eu estou com fome. Falei, misericórdia, rapaz. Jesus ficou 40 dias. Você pode ficar 40 minutos. Atrasou um pouquinho a hora do almoço. Mas, amados, às vezes nós estamos vivendo debaixo de uma pressão. E às vezes no meio dessa pressão surge uma oportunidade. Só aconteceu comigo isso. Estava passando a moenda, o estreito, amados. Misericórdia, eu e Vilma. Decidimos, a gente fazia muitos trabalhos e decidimos.
Sábado e domingo a gente não vai mais fazer trabalho nenhum. Vamos para o Senhor. Quando a gente decidiu isso, todo trabalho só caía sábado e domingo. Aí secou durante a semana, só caía sábado e domingo. Sábado e domingo, sábado e domingo, sábado e domingo. Falei, não. E a gente ali na moenda, não, a gente vai para o Senhor, a gente vai para a casa do Senhor. Não tem essa não, a gente vai para a igreja. E aí, dentro dessa pressão toda, eu recebi uma ligação de uma pessoa conhecida lá do passado, trazendo uma bandeja de prata. Rapaz, eu tenho isso daqui. Tu me ajuda nisso daqui? Eu falei, misericórdia. Amados, na época, se eu fizesse algo para essa pessoa, ajudasse ela nessa pessoa, só que essa pessoa não estava de acordo com a lei de Deus. Sabe que Deus não trabalha no erro, não trabalha no pecado, não trabalha na negação de impostos. Então, literalmente, eu ia estar ajudando essa pessoa a fazer uma coisa mais ou menos assim. Eu falei, isso não é de Deus, não. Agora, imagina, na época, trazendo para o dia de hoje, um salário mínimo, uns 2 salários mínimos. Não era mais? Uns 3 salários mínimos. O dia que o gás acabou, olha só a moenda. Não tinha dinheiro nenhum. Aí veio uma situação para eu ajudar o cara para ele fazer um troço errado. Aí faz isso para mim, eu... Não. Sem gás, tudo zerado, não. Imagina um trabalho que eu ia ganhar uns 3 mil reais num dia só. Meu Deus do céu. Mas o Senhor estava vendo. O diabo também. E eu escolhi a vida. Não escolhi a morte. E é por isso, por várias situações assim na minha vida, que hoje eu estou aqui. Porque eu fui encontrado fiel. Amém? Diga assim, vale a pena servir ao Senhor. E o diabo falou, olha, está vendo a autoridade desses reinos? Foi me dado, foi me entregue. Eu dou a quem eu quiser. Então hoje, Satanás ele tem o poder de manipulação. Satanás hoje ele pode enriquecer pessoas da noite para o dia. E pode falir pessoas da noite para o dia. Desde que essas pessoas estejam no reino dele ou dando brecha para ele trabalhar. E quando eu não era cristão, eu era uma dessas pessoas. Eu tive muito dinheiro. Teve um momento que eu tinha barco, tinha 2 motos, tinha 2 carros, tinha uma casa super montada. Eu lembro que assim que saiu o DVD, eu comprei o DVD. Aí estava em casa, fui mostrar o DVD para uma conhecida minha. E quando terminou o filme, ela falou assim, como é que rebobina esse negócio aí? Para você ver que ninguém sabia o que era DVD na época e eu tinha. Então eu era o top. Todo final de semana, Cabo Frio para mergulhar. Atenção, mergulho. Aleluia. Todo final de semana em Cabo Frio para mergulhar. A minha vida era essa, amados. A minha vida era essa. Só que eu cheguei lá no topo e de repente eu caí. É como ele começou. Ele pensou assim, eu vou dar tudo e vou tirar tudo e depois eu dou a bandeja. E foi exatamente isso que ele fez com a minha vida. E quando eu estava no fundo do poço, uma determinada pessoa se manifestou. O cão do inferno encarnou nela e ele veio conversar comigo. Você está sem nada, né? Mas eu posso te dar mais do que você já teve. Mas com uma condição, você tem que me servir. Imagina uma pessoa quebrada, amados. Telefone tocando direto. Devendo a tudo e a todos. Tinha vendido tudo para pagar a dívida e não dava. Aí chega o cão do inferno com essa bandeja de prata na mão. Se você me servir, eu te dou mais do que você já teve. E eu falei, não. Sabe por que eu falei não? Porque quando eu tinha 7, 8, 9 anos, a minha mãe me levava para a igreja. Eu não entendia muita coisa, mas eu via as pessoas se manifestarem lá, eu via que era demônio, e eu via os homens expulsarem aqueles demônios. Então eu sabia, com a minha inteligência de criança, que existia Deus e que existia diabo. E que diabo eu não quero na minha vida. Nunca ia querer. E lá atrás, aquela semente, no momento daquela conversa, eu entendi, você é diabo e eu não quero nada com você. Amados, foi aí que o restinho que eu tinha quebrou na solda, torou na emenda. E eu estava agora, nessa situação, com os 2 pés na jaca, dançando lambada, de cabeça para baixo dentro da lama.
Não sei como é que isso é possível não, mas eu estava lá. E dentro desse contexto, só veio uma pessoa na minha mente. Uma amiga que eu tinha naquela época, entendeu? Chamada Vilma. Vilma, eu estou passando por isso. E ela falou, não posso te ajudar, sua mãe não pode te ajudar, mas Jesus pode te ajudar. Eu falei, então eu quero esse Jesus. E desde então começou tudo o tratamento de Deus, o meu crescimento, o meu desenvolvimento e o meu aprendizado dessa palavra. E também o meu sucesso, a minha prosperidade, conforme eu fui crescendo e avançando. É exatamente isso que eu estou compartilhando com vocês nesta noite. Amém? Deus pode fazer o impossível alcançar a sua vida. Mas você tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Ah, tá ruim, não dá, tá difícil, ninguém tá vendendo nada. Mas você não pertence a esse mundo. Você é embaixador. Você tem que falar de acordo com o reino que sustenta você. Tá ruim para todo mundo, mas no meu caso, 1000 vai cair de um lado, 10.000 vão falir à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Fale de acordo com o que Deus fala. A palavra diz que nós somos um com Ele. Então não podemos falar diferente, amados. A unidade está em falar, pensar e agir na mesma direção. Você está entendendo? Quero chamar a Vilma aqui, para você entender como é sério aquilo que nós falamos, porque é exatamente aquilo que nós vamos colher. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Hoje pela manhã eu relutei um pouco em trazer o que eu vou falar agora com vocês, porque ontem à noite, quando eu deitei na minha cama, o Senhor me trouxe uma palavra. E eu não sabia o que o pastor iria pregar hoje de manhã e nem que ele iria repetir essa palavra agora à noite. E pela manhã, enquanto o pastor ministrava, o Senhor falava comigo, você vai subir, você vai falar para a igreja. E ontem, quando eu deitei na minha cama, a palavra que o Senhor me trouxe, eu pensei que era só para agora, que era para amanhã, mas receba também para a sua vida. É a quem você tem servido. Eu não sabia o que ele iria ministrar. Isso veio muito forte e essa palavra veio. Pergunte a eles, a quem eles têm servido? E quando essa palavra veio, o Senhor me lembrou de uma determinada pessoa, em uma determinada igreja. E essa pessoa começou a semear na igreja, mas semear firme na igreja. Tudo que ela podia, ela semeava, ela começou a prosperar. Comprou 2 carros zero, depois comprou mais 2 carros zero. Começou a comprar imóveis e começou a prosperar muito. E foi rápido. Era como se as janelas do céu estivessem abertas sobre a vida daquela pessoa. E um determinado dia, essa pessoa falou comigo e com o pastor. Essa pessoa disse, eu acho que eu estou ajudando demais. Vou parar de semear para dar oportunidade para a igreja fazer também. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O pastor já falou sobre isso hoje. E o que bem a utiliza vai comer do seu fruto. Ele estava comendo do fruto da provisão, mas ele liberou, estou fazendo muito. E agora eu vou parar de fazer para a igreja ter oportunidade de fazer também. E o resultado dessas palavras foi que ele faliu rápido. Muito rápido. Ele perdeu tudo. E há pouco tempo, ele teve uma nova conversa com o pastor e falou, pastor, eu estou totalmente endividado. João 10:10 diz que o ladrão ou o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então o ladrão, ele quer roubar, o ladrão, ele quer matar, o ladrão, ele quer destruir. Mas Jesus veio para que nosso estilo de vida fosse uma vida ampla e suprida. Não foi Jesus quem tomou dele, foi o diabo quem roubou aquilo que o Senhor estava dando. Mas infelizmente, por não praticar a palavra, ele deu autorização para o diabo tomar aquilo que era dele. E de novo eu te pergunto, a palavra que o Senhor pediu para que eu dissesse, a quem você tem servido? Nós queremos a provisão, queremos prosperar e vamos. Mas, queridos, precisamos primeiro entender quem tem sido nosso Senhor. A instrução da palavra tem sido nosso Senhor, ou o amor ao dinheiro tem sido nosso Senhor.
Nós estamos vivendo um tempo de tantas promessas que o Senhor tem liberado no nosso meio, queridos. E como eu falei hoje pela manhã, eu vou repetir, queridos. Deus, Ele não promete para nos dar apenas um gostinho, Ele promete para cumprir. Porque Ele é Deus poderoso, Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Agora, o nosso compromisso está em praticar o que está nessa palavra. Nós temos 2 exemplos aqui na igreja, que é a Cristiane Grace e Sheila, minha cunhada. As duas conseguiram um trabalho extraordinário sem colocar currículo na empresa onde estão. Elas foram encontradas, queridos. A Cris, 2 colegas de faculdade e um padrinho de casamento que ela não via há anos, conversando na empresa por uma vaga grande, porque o trabalho dela não é um trabalhinho, é algo extraordinário, com um salário extraordinário, para a honra e glória do Senhor. E eles conversando, precisamos de alguém para essa vaga. Não é assim, foi assim, Cris? Pode me corrigir se eu estiver errado. Precisamos de alguém para essa vaga. E no processo seletivo, eu conheço Cristiane. E quem é Cristiane? Eu também conheço Cristiane. Fala aqui, por favor, porque eu sei que é de Deus. Aleluia. Queridos, precisamos viver. O Senhor tem falado comigo de intervenções. E esse é o tempo de intervenções na nossa área financeira. Nós servimos a um Deus extraordinário que não conhece limites e nem barreiras. Agora, nós precisamos dar oportunidade para Deus agir. Aleluia. Aleluia. Foi através do Facebook. Eles viram que tinha uma pessoa em comum e um deles era a pessoa do RH e falou, e uma era gerente da empresa. E aí eles falaram, de onde você conhece ela? Ela estudou comigo. Um tinha estudado comigo no ensino médio e o outro na faculdade. E ele, ela também estudou comigo. Começaram a falar, e aquela vaga? Pô, serve para ela, então. E aí ele fez contato comigo, assim, de repente ele me mandou, e aí, o que você está fazendo? Eu, no momento, estou cuidando da minha família. No momento, o que você está fazendo, Cris? Ele, no momento, estou cuidando da minha família. Ele, olha, então, tem uma vaga assim. Quando ele foi falando, eu falei, gente, é só, tudo para mim, né? Então, você está interessado? Eu falei, tô. Que na época, queridos, eu já estava gerando, falando em fé, sobre a escola de ministro, que precisava de ter dinheiro para a gente viajar, aquela coisa toda, eu declarando. E ele falou, então vem aqui agora. Aí eu falei, agora não dá, porque eu tenho que arrumar alguém para ficar com as minhas crianças. Pode ser amanhã? Ele, pode. Queridos, sabe o que é você não ter entrevista de emprego? Eu cheguei lá e ele falou assim, vamos pular essa parte? Preenche logo aqui os papéis. Olha só, o salário é esse. O salário é esse, isso aqui é isso aqui. E foi falando todos os benefícios. Eu preenchi as coisas praticamente burocraticamente. E ele falou, eu vou entrar em contato com você, porque a gente está fazendo obra assim, que tiver tudo ok, eu já vou te dizer, pode vir tal dia para você começar. Mas já pode separar seus documentos. Assim. E eu fiquei assim, Eu saí de lá, com certeza. Quando ele falou o salário, eu sei. E eu, Jesus, assim, eu saí de lá chorando, queridos. Chorando, sabe por quê? Na mesma hora eu lembrei da palavra de Deuteronômio que diz, as bênçãos, elas vão nos alcançar. Nós não vamos correr atrás de bênçãos, as bênçãos vão nos alcançar. E recentemente, a Vilma nem sabe, há poucos meses atrás, queridos, mais uma vez isso aconteceu na minha vida. Porque a igreja tem reconhecido, sabe, que existe uma unção de ensino sobre a minha vida. E essa unção também escorre para coisas naturais. E recentemente aconteceu a mesma coisa, através da vida da Rosana. Rosana postou lá no grupo da igreja, dos líderes. Alguém tem experiência em administração para dar aula no curso? E eu já estava querendo dar aula, ensinar. E aí ela pegou, colocou lá na mesma hora. Eu pensei assim, ai, Senhor, eu queria. Mas como eu não tenho experiência ali, prática de ensino, né, na escola técnica e tal, eu falei, não vou ligar não. Olha a fé como às vezes a gente, né, limita a Deus. Fiquei assim, mas aquilo, sabe, mexeu comigo. No dia seguinte eu vim para o culto, Rosana veio atrás de mim, me catucou assim. Ela, eu estava esperando você responder. Aí eu, como assim? Ela, aquela mensagem era para você. Aí eu falei, ué, por que você não mandou só para mim? Ela, não sei, botei lá no grupo. Mas eu estava ali, cadê a Cristiane que vai me responder? Queridos, através da vida dela, ela abriu uma porta para eu poder dar aula num curso, uma vaga temporária, mas era algo que eu já estava querendo fazer. Eu consegui conciliar com os dois. E mais uma vez, ela falou assim, Cris, manda o seu currículo para a pessoa que era responsável, e eu já fui na minha cabeça, assim, ai, Senhor, eu vou falar para ela.
ela vai me perguntar, onde que você deu aula? Qual a sua experiência? Aí eu falei, não, eu vou falar para ela que eu ainda não tenho experiência de sala de aula, mas eu tenho condição de me desenvolver, de não sei o quê. Quando eu cheguei no dia lá da entrevista, ela virou para mim e falou assim, eu quero saber a sua disponibilidade, porque o seu currículo está perfeito, ainda mais indicação da Rosana. Eu quero saber quais os dias que você pode vir, tá aqui os horários. Quando ela falou, Senhor, aleluia, queridos, é assim que Deus faz. Então, não temas, creia somente e obedeça. E hoje, quando eu acordei, eu dei um cochilo na parte da tarde, que eu acordei, o Senhor falou assim claramente na minha mente, o segredo está na obediência. Amém? O segredo, queridos, está na obediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer que ela fale o que ela falou de manhã de uma vez? Deixa eu só, vem cá para você falar o que você falou de manhã. E minha cunhada conseguiu um trabalho em uma multinacional, secretária bilíngue. Eu perguntei, cunhada, e como é que foi? Você enviou nesse currículo? Não enviei currículo nenhum. Eu estava aí em casa, amados. Deus vai te encontrar também. Aleluia. Eu estava em casa. E a entrevista dela foi em casa. Amados. Ela estava em casa. Quando entraram em contato com ela, ela estava em casa lendo a Bíblia. E estudando o livro do irmão, lendo o livro do irmão Reiga, planos, propósitos e práticas. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus é sua, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ela foi encontrada. Cris, enquanto foi encontrada, Cris, toda quarta-feira estava no culto das mulheres em ação. Toda quarta-feira ela não faltava, queridos. Sempre vale a pena servir o nosso Senhor. E enquanto você serve, fique pronto, porque Ele vai te surpreender. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, na parte da manhã, o pastor tem feito todo o primeiro culto do mês, né, uma oração pelos empresários. E hoje, em especial, ele havia pedido para que essas pessoas trouxessem uma oferta. Né, e em casa, ainda antes, né, de hoje do culto, o Senhor falou para mim que no momento da oferta, eu falasse uma palavra. E aí, na hora, eu ainda fiquei assim, mas aí vi uma veio, obedeceu, e eu vim e falei, Senhor, eu vou obedecer. E Deus falava muito forte no meu coração acerca dessa oferta, que era algo, queridos, que ia destravar realmente situações. Existia uma unção poderosa que, através dessa ação, tudo que nós fazemos, queridos, tem que envolver fé. Envolver fé. Então, eu estive aqui na parte da manhã, falei para aqueles empresários, para aqueles homens e mulheres de Deus, que através daquela atitude deles ofertarem, obedecerem, como eu falei, a obediência, queridos, o segredo está na obediência. Então, quando o Senhor ele coloca algo no coração do homem de Deus, é porque Ele quer fazer algo. Então, o segredo está na obediência. E eu sabia, tinha plena convicção, queridos, que coisas estão acontecendo no mundo espiritual. Então, nós temos que agir por fé. Por fé. Por fé, não é um ato religioso que eu venho aqui, que eu dou algo, não, mas é uma semente. E é uma semente poderosa, amém? E eu creio, eu não sei se o pastor vai levantar novamente essa oferta, mas se ele for levantar, e você está aqui, queridos, não deixe passar esse momento. Não deixe que esse momento passe, porque às vezes é uma atitude nossa, rompe, faz toda a diferença. Então não deixe, porque existe uma unção que ela está disponível especificamente nesta noite, neste dia que o Senhor escolheu, e é para mim e é para você. Amém? Então, mesmo eu, que ainda não tenho uma empresa, eu estou semeando para projetos, queridos, que eu tenho no meu coração. Então, se você está aqui, você tem projetos que eles ainda não se concretizaram, creia, semeie, haja por fé, gere isso no seu coração, porque o Senhor vai realizar. Porque creia, é Ele mesmo quem está colocando esses projetos no seu coração. E como o pastor pregou, o Senhor não tem problema nenhum, pelo contrário, Ele se alegra e Ele deseja que a gente seja bem-sucedido. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cris, vem fazer um negócio difícil. É um negócio difícil. De manhã o pessoal que estava aqui sabe como foi difícil fazer aquele negócio, né? Mas eu acho que, Cris, tu aguenta fazer aquele negócio difícil? Segura aqui, me ajuda aqui. Vocês acham que ela vai conseguir fazer esse negócio difícil? Quem acha que vai? Quem acha que ela não vai conseguir? Todo mundo está apostando em você, amém? Glória a Deus. Ela conseguiu, que foi segurar o microfone para mim. Aleluia!
Por que eu estou dizendo isso? Né? Como eu disse de manhã, agora é a explicação da parábola. Amém? E eu estava de manhã perguntando quanto tempo levaria para treinar um cão para que ele mordesse o microfone e ficasse paradinho para eu falar nesse microfone. E nós tínhamos aqui o nosso irmão Frank que me deu uma dica. Ele falou que mais ou menos 3 meses treinando um cão, ele ia conseguir segurar o microfone paradinho enquanto eu estivesse falando no microfone. Mas era muito mais fácil eu pedir alguém para me ajudar. Não foi muito mais fácil do que treinar um cão? Agora, preste atenção, porque ainda estou explicando essa parábola. Certa vez, Jesus estava na beira da praia, falando com a multidão, mas a multidão estava espremendo ele. Ele viu um barco com alguns pescadores que tinham voltado da pesca e ele pediu para aquele dono do barco que se ele pudesse entrar no barco, afastar um pouco para ele falar às multidões. E o dono do barco era Pedro, você já sabe. Após ele terminar de falar com as multidões, ele falou com Pedro, olha, vamos pescar, vamos para mais dentro, para onde está mais fundo, e vamos lançar as redes. E Pedro, que era um pescador experiente, falou, olha, a gente pescou a noite toda e a gente não pegou nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. E quando eles chegaram em determinado lugar e lançaram as redes, os peixes vieram e entraram naquelas redes. Aí eu te pergunto, é mais fácil pedir alguém para segurar o microfone para mim? É mais fácil treinar um cão ou é mais fácil treinar um peixe para entrar na rede? É mais fácil pedir ajuda, amém? Agora me explica como a gente ensina um peixe a entrar na rede. Porque temos vários pescadores aqui. Quero dar a dica para eles. Amados, simplesmente é impossível você treinar um peixe. Não estou dizendo uma orca, um golfinho. Estou dizendo um peixe para você se alimentar dele. Você treinar um peixe, isso é impossível. Mas para Deus, não há impossível. Porque quando Deus dá a ordem, todos os peixes que estão ali vão obedecer. É como se Deus virasse para os peixes e falasse, peixe, o seu propósito de vida é morrer para alimentar os meus filhos. Imagina os peixes falando, sim senhor, estou indo agora. Aonde está a rede para eu me jogar? Amados, você acha que é impossível ter uma transformação na sua vida financeira? Vai dizer isso para os peixes entrarem na rede? Vai dizer isso para os peixes entrarem na rede? Eu sei que Deus pode fazer a sua sorte mudar de acordo com a sua fidelidade, de acordo com a sua obediência, a sua confiança no que Ele diz. Deus pode colocar anjos trabalhando, falando com pessoas. Olha, o que você precisa está na loja daquele irmão ali. O que você precisa, aquele irmão lá faz. Aquilo que você está procurando, aquele irmão lá tem. Agora imagina Deus liberando os anjos para estar trabalhando nesse sentido a seu favor. Você vai vender como nunca, você vai trabalhar como nunca e coisas grandes vão acontecer na sua vida. Então não limite o poder de Deus, amados. Não limite o poder de Deus ao seu salário. Se você é assalariado, mas eu só ganho um saláriozinho, eu só ganho R$1.200, não dá para muita coisa. Comece a falar, o meu salário dá e sobra. Porque eu não dependo dele, eu dependo de Deus. Porque é Ele que me dá força para adquirir riquezas. Deus pode vir fazer chegar muito mais por outros lugares além do teu trabalho, amados. Então não limite a Deus com o que você fala. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. Talvez a gente passe 15 minutos do horário. Amém? Mas eu creio que você está sendo ricamente abençoado. 2 Crônicas 1, 6. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais, que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou, o que você quer que eu lhe dê? Imagina essa pergunta, Deus falando com você, o que você quer que eu lhe dê? Pensa, viaja aí. Acho que eu vou ficar viajando umas 2 semanas, pensando para não pedir besteira. Não, eu vi aquele relógio, pai, eu quero aquele relógio, não, eu quero aquele tablet, eu quero aquele computador, não, eu quero aquele carro, não. Não pode desperdiçar uma pergunta dessa, tem que ser algo grandioso. E Deus se manifestou a Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu,
Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Disse Deus a Salomão: visto que você me pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honra, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei antes de você ou depois de você terá. Eu gosto da passagem lá em 1 Reis 3:13, que é a paralela a essa passagem, que diz: também até o que não me pedistes eu dou, tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus é aquele que dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus não dá só a medida necessária, Ele dá além. Ele é o tipo de Deus que dá, você se farta, ainda sobra 12 cestos cheios. Esse é o nosso Deus. Ele não dá por medida, não. Nosso Deus é um Deus assim, mais do que suficiente, mais do que abundante. É um Deus exagerado em dar. Então nós temos que entender que a vontade dele é dar. Se a vontade dele é dar e nós queremos receber e não estamos recebendo, e não é problema de Deus, então o problema está do lado de cá. Daquilo que estamos falando, ou daquilo que não estamos praticando ou vivendo. E é isso que nós temos que começar a sondar a nossa vida. Porque aqui, Deus deu as coisas a Salomão de forma extraordinária. E 2 Crônicas 9, começa a mostrar a visita que a rainha de Sabá fez a ele. Eu quero que você veja a magnitude do reinado e riqueza de Salomão. A rainha de Sabá, 2 Crônicas 9:1, ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém, a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas, não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão, viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio, os uniformes que eles usavam, viu os empregados que o serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Aí eu te pergunto, será que é necessário organização na nossa vida financeira? A organização da sua vida financeira vai chamar a atenção de outros. A rainha de Sabá, quando viu até os funcionários muito bem vestidos e alinhados. Até os funcionários, os apartamentos dos seus oficiais eram riquíssimos, luxuosos. Então ela disse ao rei Salomão: tudo aquilo que eu ouvi no meu país a teu respeito, a respeito de você e da sua sabedoria, é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que eu vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu ouvi dizer. Que sorte tem esses seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno, e ele quer conservar este povo para sempre como uma nação, e por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. 9. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. 2 pontos. E agora começa. Olha o presente que a rainha de Sabá trouxe a Salomão.
mais de 4.000 quilos de ouro. Tá bom para você? 4.000 quilos de ouro. Mais ou menos 2,5 carros do que eu tenho, todo de ouro, até o pneu de ouro, imagina. Meu Deus do céu. Uma grande quantidade de especiarias, pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. 12. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro. Todo ano, todo mês. Imagina, todo mês, 2.000 quilos de ouro. Virou o mês, 2.000 quilos de ouro. Em vez de vir boleto para ele, vinha 2.000 quilos de ouro. O boleto nem chegava, 2.000 quilos de ouro. Virou um mês, 2.000 quilos de ouro, 2 toneladas de ouro. Meu Deus do céu, aleluia. Além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores de vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. E aqui ele vai falando do trono que ele fez de marfim, ouro puro. Deixa eu ver a parte assim, 20. Todas as taças do rei Salomão que ele usava para beber eram de ouro. Todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No templo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Era tanto ouro para tudo que é lado, que alguém ia trazer, Salomão tem aqui 300 quilos de prata. Ah, deixa ali. Deixa. Vai para lá. Não tinha valor, amados. Era tanto ouro, era tanta riqueza. Aí eu te pergunto, será que Deus tem problema de enriquecer seus filhos? Nenhum problema. Se ele fez isso por Salomão, amados, era para mostrar, eu não tenho problema nenhum de fazer a riqueza chegar até os meus filhos. Agora, algo interessante, amados. Salomão atraía os outros reis para si, não era pela riqueza. Ninguém vinha ver a riqueza de Salomão. Eles vinham atrás de algo que era E a palavra diz, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que nada impropera, ou seja, não cobra nada, ele não coloca trava nenhuma. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Talvez você esteja precisando de sabedoria para a sua empresa, para o seu empreendimento, para o seu emprego, para uma ideia surgir, para que a sua vida financeira venha a acontecer. Então peça a Deus. E da mesma forma que ele deu para Salomão, ele pode dar para você. Porque você é filho, você senta na mesa, você come do bom e do melhor. É isso que ele tem para cada um de nós, amém? Aleluia. Agora uma pergunta que já vou entrar no outro tema, que é como a gente vai começar a mover Deus a nosso favor, os princípios de Deus. O primeiro deles é honra. A honra, ela tem o poder de falar, eu me conecto com você, porque eu quero receber daquilo que está sobre a sua vida. Toda vez que você honra uma pessoa, o seu ato de honra, ele diz isso, amém? Por isso que nós temos esses 2 vasilhames, vasos, e você fala a forma que você quiser, gasofilácio, não sei. Esses 2 estão aqui para te dar a oportunidade de honrar o ministro que está aqui em cima, compartilhando de valiosas palavras que vão tocar e mudar a sua vida. Honra você não dá porque a pessoa está precisando. Honra você dar por reconhecimento, por ligação, por gratidão. Independe se a pessoa precisa ou não precisa. Então, esses 2 recipientes que estão aqui, eles não estão aqui simplesmente para você dar dinheiro porque quem está ministrando está precisando.
É uma oportunidade para você exercitar honra sobre quem está trazendo a palavra para você. Se você é membro dessa igreja, já passou por essa aula que explica lá nos novos membros. Mas talvez você esteja visitando e ache assim algo estranho, alguém se levantar e trazer e vir depositar uma quantia aqui. Isso é se mover em honra. Isso é dizer, eu me conecto com você. Eu quero receber do que está sobre a sua vida como unção. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe. Amém? Então nós vamos mover o favor de Deus para nós através da honra. A palavra diz, aos que me honram, honrarei. Aos que me desprezam serão desprezados ou desmerecidos. Isso é a palavra de Deus. Então Deus se importa com aqueles que honram. A palavra diz, honrem com dízimos e ofertas. Honrem a casa de Deus. Então isso traz um efeito dos céus para a terra, porque você honra através da fé. Não é através de nenhum outro tipo de... Não é uma ação pedinte, não é uma ação de... Como eu posso dizer? Não é por necessidade, entendeu? É por reconhecimento e gratidão. Então Deus está atento quando você se move em honra. Quando você se move em honra, as coisas começam a destravar na sua vida. Você está entendendo? Vamos seguindo, Marcos 11, 12. Vamos falar um pouquinho de fé. Nós já estamos terminando. Outro princípio é a fé. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Então nós temos que entender acerca de fé. E Marcos 11, 12 começa a nos ensinar isso. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então Jesus lhe disse, tende fé em Deus, ou tende fé do tipo de Deus, ou tenha a fé que Deus tem. Porque na verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que fará o que diz, assim será com ele. E aqui ele começa a mostrar como funciona a fé. Se alguém disser a este monte, se levanta, vai para o mar, e não duvidar por dentro, e acreditar naquilo que está falando, que aquilo vai acontecer, vai ser assim. O que eu vejo de problema hoje no corpo de Cristo, na igreja do Senhor? Muitas pessoas passando pela moenda, pelo estreito, pela pressão, estão diante do Senhor pedindo, Pai, me abençoa, Pai, abre as portas, Pai, traz dinheiro, Pai, faz com que meu negócio venha, etc. Pai, estão pedindo. Em que na hora, pela fé, você tem que estar mandando. Vocês estão trocando a situação. Tem coisas que você vai pedir ao Senhor, mas tem coisas que você vai ordenar que aconteçam. Então você não tem que pedir emprego para Deus. Você tem que ordenar emprego, você vai me achar, seja onde você estiver. E eu já vou comemorar antes. Porque a fé, amados, é igual a um celular pré-pago. Pré-pago é você bota crédito primeiro para usar depois. Você acredita ali que o crédito vai funcionar e depois você vai usufruir daquele telefone. A fé é assim. Antes você crê e declara para depois se manifestar. E se você sabe que o telefone vai ligar quando colocar crédito, você colocou crédito, você ainda está feliz. Bem, já coloquei crédito, eu sei que vai funcionar minha internet e eu vou conseguir falar e tudo vai se dar bem. A fé também é assim. Quando você declara algo, monte de miséria, monte de falta, monte de escassez, monte de desemprego, sai da minha frente, se levanta e vai para o mar. E quando você dá uma ordem, quando você declara, crendo, não duvidando naquilo que você está falando, vai acontecer. Tem acontecido aqui, amados.
Por que vai acontecer com A e com B e não vai acontecer com você? Se você é tanto filho quanto A e B, tanto filho quanto eu. Amados, creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Ouse acreditar. Ouse dar ordem às situações. Talvez você esteja passivo demais. Vou esperar acontecer. Já mandei 150 currículos, agora vou esperar. Espera nada, começa a declarar. Vão me achar, não sei se vai ser pelo currículo, se vai ser pelo um amigo, ou se vão tropeçar em mim e falar, você faz isso, faça, então está empregado. Eu não sei como vai acontecer. Eu só sei que quando Deus dá ordem ao peixe, ele vai para a rede. Então é muito mais fácil ele mandar os anjos dele tocar em alguém, e alguém vai encontrar o que você faz, vai encontrar a tua empresa, vai entregar um emprego do jeito que você quer nas tuas mãos. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Vamos continuar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então aqui está o papel da oração. Porque tem muito crente que não ora. Diga, misericórdia. Tudo quanto em oração pedir, crendo, já recebe. Então se você não ora, você não recebe. Talvez você esteja travando a sua vida financeira por falta de oração. Já pensou nisso? Há tanto tempo ali sendo espremido. Porque tem situações que você tem que orar. Tem situações que você tem que ordenar. E talvez você só esteja orando e não ordenando. E talvez você não esteja fazendo nada esperando acontecer. E aí entra o cão do inferno colocando as pedras. E você só está dando topada em vez de pular elas ou mandar elas irem para o mar. Acabou esse tempo, amados. Eu declaro em nome de Jesus a igreja chegando no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da autoridade que tem, no conhecimento daquilo que te pertence em Cristo Jesus e vivendo um melhor nessa terra. Porque Deus só tem o melhor nessa terra. 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Meu Deus. Estou falando de finanças, Senhor. Finanças, não é perdão. Tem tudo a ver, amados. Porque se você estiver guardando mágoa de alguém, isso vai travar as suas orações ao Senhor. Aquele que vai trazer a provisão de você. Até mesmo o momento de adoração. Você está adorando ao Senhor, está fazendo tudo certinho. Mas você guardou mágoa daquele último sócio que roubou a firma. Aquela última pessoa que te passou a perna. Estou falando na área de finanças, amém? Daquela pessoa que usou teu cartão e não pagou. E nem deu satisfação. Ou pediu, não, vou passar assim R$200, mas mês que vem eu te passo. Não, amém, vai lá. E passou o mês que vem, passou o outro mês. E a pessoa passa e já fica de cara feia contigo. Diga assim, misericórdia. Aí a palavra vem e fala assim, perdoai. Esquece isso. Porque se você não perdoar, olha só. Perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amados, ninguém aqui é perfeito. Todo mundo, uma vez ou outra, mesmo estando no Senhor, crescendo, vai errar. E se a gente errar, a gente tem que chegar diante de Deus e pedir perdão. Agora imagina, você chegar diante de Deus e pede perdão e Deus falou, não, tudo bem, mas eu só vou atender o seu pedido quando você resolver aquela situação lá. Mas Senhor, foi Ele que usou meu cartão. Não fui eu que estourei o cartão, foi Ele. Aquela síndrome de Adão, a mulher que tu me deste, Senhor, você é o culpado, que você que deu ela. Tem isso não. Senhor, vai, perdoa, esquece isso. É como se Deus tivesse mais para te dar que vai suprir essa necessidade aí. Amém? Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Rapidamente, dízimos, Romanos 11:16. Não vou entrar muito em dízimo, mas você sabe que dízimo, ele independe se é da lei ou se deixa de ser da lei. Porque dízimo é um princípio de honra, de reconhecimento diante de Deus que te dá força para adquirir riquezas. Amém? Romanos 11:16 diz, e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que isso me mostra? Que tudo aquilo que vem na sua mão,
quando você devolve 10% à igreja de Deus, ao Senhor, ao local onde você congrega, você está santificando e protegendo todos os outros 90 que ficam na sua mão para administrar. Amém? Então, quando você santifica dizendo, Senhor, o Senhor me deu força, eu adquiri, e eu estou santificando e devolvendo a 10ª parte das primícias, a primeira fatia do bolo, aquela parte de honra, não é o que sobra, não é depois, é a primeira parte. E quando Deus vê essa atitude, Ele protege os 90. E os 90 estão protegidos por Deus. Você está entendendo? Então o dízimo funciona assim, para blindar as suas finanças. E aí eu te pergunto, será que você tem blindado as finanças da sua empresa, do seu negócio, do seu empreendimento? Aleluia! Porque da mesma forma que eu falei de manhã para empresários e empreendedores, profissionais e liberais, eu estou trazendo a mesma mensagem agora para a noite. Eu não queria ser injusto. Você está entendendo? Então, nós vamos novamente, para aqueles que não estavam aqui de manhã, ofertando pela empresa, uma oferta especial da sua empresa, blindando as finanças da sua empresa. Nós vamos dar essa oportunidade hoje à noite. Amém? Mas vamos seguindo. Falamos acerca do dízimo, oferta. 2 Coríntios 9:10 diz que Deus dá semente ao que semeia. A oferta é quando você tem aqueles 90% e você decide, eu quero multiplicar isso daí. É pelo meio da oferta que você multiplica o que tem na sua mão. Você dá uma parte e aquela parte vai se multiplicar. Eu não sei se você lembra quando o povo estava junto com o Senhor no deserto, todo mundo com fome, 3 dias seguindo o Senhor, e os discípulos falaram para Jesus, manda eles irem pelas cidades para eles comprarem alimento, porque já está tarde, está todo mundo com fome. E Jesus falou assim, dá vocês alimento para esse povo todo aí, mais de 5.000 pessoas, amados, porque Jesus já sabia o que ia fazer. E ele sabia que não ia ter condição, naturalmente falando, Jesus já sabia que não tinha condição natural de resolver aquele problema. Mas Jesus falou assim, o que vocês têm aí? Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Essa é a oferta que nós temos, que nem dá para a gente direito, muito mais para 5.000 pessoas. Mas Jesus falando, me dá aqui, me dá para cá. Ele orou, rendeu graças e começou a dividir. Amados, todo mundo comeu, se fartou, rolou no chão de bucho cheio e sobrou 12 cestos cheios. Outra vez, a viúva chegou, o homem de Deus chegou para a viúva, o profeta Elias. O que você tem aí? Olha, não tenho nada. Um restinho de farinha e azeite, eu vou fazer um bolinho, eu vou comer, eu e meu filho, a gente vai morrer. É a nossa última refeição. O profeta falou assim, então faz o seguinte, faz antes, diga assim, antes. Primícia, antes. Porque oferta funciona assim, você tem que dar algo como primícia, e aquilo ali vai multiplicar. Antes faz um bolo para mim. E ela foi lá, fez o bolo e trouxe. E quando ela trouxe o bolo, aquele homem se alimentou e aquele homem liberou uma palavra. Não vai faltar farinha, não vai faltar azeite. E não faltou farinha nem azeite para aquela mulher. Eliseu, a mesma coisa. Uma viúva chegou para ele, olha, o meu marido, teu servo, faleceu. E vem um homem levar os meus 2 filhos para ser escravo. Eliseu falou, o que você tem? O que você tem? Ela falou, não tenho nada. Só tem uma botija de azeite, então tem alguma coisa. Você tem alguma coisa? Diga assim, eu tenho alguma coisa. Tem uma botija de azeite. Para você talvez não seja nada, mas Deus precisa de uma semente para multiplicar. Só tem uma botija de azeite, então faz o seguinte, o profeta falou, pega várias vasilhas com seus vizinhos aí. E ela saiu, ela e os filhos pegando tudo que era tipo de vasilha, até não achar mais vasilha nenhuma. E aquela única botija de azeite, quanto mais ela jogava, ela enchia uma, ainda tinha azeite, enchia 2, enchia 3, 4, 5, 10, 15, 20, não sei quantas vasilhas ela pegou. Eu só sei que aquelas vasilhas deu para ela pagar toda a dívida que ela tinha, ainda deu para sustentar ela e ela ainda viveu no nível de prosperidade, para a honra e glória do Senhor. Isso é o princípio de semeadura. E Deus fala lá em Gênesis 8, 22, enquanto houver dia e noite, sol e chuva, semeadura e ceifa, tudo isso vai estar existindo. Deus determinou que vai funcionar assim.
Então não tem outro jeito, não tem como dar errado. Se você crê e se mover em fé, vai receber tudo de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Romanos 12:2. O que eu tenho que fazer então, pastor? Primeiro você tem que falar, pensar e agir da forma certa. Para falar, pensar e agir da forma certa, você tem que começar a renovar a sua mente. A sua forma de pensar. Porque se você renova a sua forma de pensar, você vai renovar a sua forma de falar. E renovando a sua forma de falar, você vai renovar a sua forma de agir. Você tem que mudar completamente o seu jeito de ser para o jeito do reino de Deus. O reino que Deus tem para que você seja. Amém? Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Diga assim: eu me transformo. Então já caiu por terra aquela oração que você faz a Deus: Senhor, me muda, Pai, me muda nessa situação que eu sou assim, me muda naquela situação que eu sou assado. Deus já providenciou. Você se muda, você se transforma. Primeiro, não se conformando com esse mundo, não tomando a forma desse mundo, não agindo como o mundo age. O mundo age assim: o imposto é caro, está faltando, não estou vendendo, estou falindo, está dando tudo ruim e vai acabar tudo, etc. O mundo fala assim. Se você começar a falar igual o mundo fala, você vai colher o que o mundo está colhendo lá fora. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor dessa terra. Por isso ele fala: renovai a sua mente, transforme-se, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar a boa vontade de Deus, a agradável e perfeita vontade de Deus? Você está aprendendo alguma coisa nessa noite? Último versículo, que eu quero que você saia daqui pipocando de fé para tudo que é lado, dando ordem na sua vida financeira e a coisa sendo transformada de forma extraordinária, amém? Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, não pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, ou seja, elas não andam nesse princípio de semeadura e ceifa, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Claro que sim. Afinal de contas, Jesus morreu por mim e por cada um de vocês, amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ou que confiam um pouco em Deus. Portanto, não vos inquieteis, não perca o seu sono, tá bom? Dizendo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o final do ano está aí, e agora? Ei, faça isso não, sabe por quê? Porque os gentios, aquele que não tem Deus nesse mundo, é aqueles que não reconhecem Deus, não reconhecem as alianças que Deus tem. Esses são os gentios. Você não é gentio. Se a sua vida está em Cristo, você é a justiça de Deus, amém? Então isso daqui é o que o mundo fala. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Eles não têm confiança em Deus, por isso que eles falam essas coisas. E ele fala, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe que você precisa de sapato, de bolsa, de brinco, de batom, de camisa, de calça, de carteira, de carro bom, funcionando. Deus sabe de todas essas coisas. Ele sabe. Mas ele fala que, olha, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui foi exatamente o que Salomão fez. Ele tinha um cheque em branco. Salomão, pede que eu dou o que você quiser. Eu quero sabedoria para
está governando o teu povo. Ele decidiu pelo reino de Deus em primeiro lugar. E quando ele fez essa decisão, quando ele tomou essa posição, Deus falou, até o que você não pediu eu vou te dar. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. E amados, ele foi o homem mais rico e mais sábio que já houve sobre a terra. O que eu quero mostrar com essa ministração de hoje à noite é que Deus tem interesse que você venha prosperar. Existem princípios? Claro que existe. A forma que ele determinou como vai funcionar o dinheiro nesse mundo. Dízimos, ofertas, tudo é pela fé, honra também, é aonde nós vamos nos mover, e não pode ter nada entre nossa oração e Deus. Então se tem alguma coisa a resolver, pede perdão logo, resolve logo isso, para que toda essa conexão e esse canal não esteja com problema nenhum. Você está entendendo? E eu tenho certeza em nome de Jesus, que em um tempo maravilhoso de abundância e de prosperidade, vai nos alcançar ainda este ano, para a honra e glória do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé. Um estudo ele tem que ter muita base, mas eu tenho certeza, amados, que você não vai se arrepender. Se você decidir, eu vou viver tudo que está escrito na minha vida financeira, na minha casa, na minha família. Na minha família. Na minha família. Na minha família. Na minha família.